Eu comecei a ministrar uma série na semana passada, é uma pequena série, eu vou ministrar semana passada. Se você não assistiu, ela está disponível no YouTube. Inclusive, pega seu celular aí agora, vamos abençoar vidas, amém ou não amém? Abençoa vidas, mas como, pastor? Pega seu celular, pega o link desse culto aí, está lá no grupo de avisos da igreja, está lá o link, encaminha lá, ou seja, para pessoas que você gosta, coloca aí no status do seu WhatsApp, né? Por quê? Porque vai que Deus usa aí a sua rede de contatos aí para abençoar outra pessoa, vai receber a palavra e vai ser poderoso, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus, nós cremos nisso, e faça isso agora, né? Curta também aí a transmissão, porque aí essas ferramentas vão enviando para mais pessoas, glória a Deus. O tema da nossa mensagem é esse: quando menos é mais. Diz comigo, quando menos é mais. Existem circunstâncias que muitas das vezes a gente não percebe, mas não é pelo tanto que nós temos, mas pelo que de fato é. Eu quero ler com você Provérbios capítulo 15, verso 17. Vai nos dar, na verdade, uma expressão, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Provérbios 15, 17 diz o seguinte: é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Gente, é melhor ter verdura. Verdura é bênção, amém ou não amém? É bênção. Mas um boi gordo, né? Fala sério. É bênção ainda, aleluia, né? Glória a Deus. Mas presta atenção, se tiver que escolher, ou seja, é preferível a verdura apenas onde há amor, do que você ter um boi gordo lá, saboroso e tudo, mas onde há ódio. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, vai dizer o seguinte: que o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Então, ou seja, são comparações, cenários, e que na verdade, ou seja, são resultados que eu e você podemos ter na nossa vida o tempo todo. O que nós entendemos em relação a isso? Que ter mais é bom. Ter mais dinheiro é bom, amém? É ou não é? Ter mais tempo é bom. Ter mais prestígio é bom. Ter mais é bom. Mas tem muito bom que não é para mim. Que tem muito bom que, se chegar na minha vida hoje, pode ser que vai estragar aquilo que eu construí por anos. Tem muita família destruída, por quê? Porque ótimas oportunidades surgiram, ótimas oportunidades, mas no momento errado. E aí, ou seja, o que fica nessa situação? Bom, eu preciso entender, na verdade, que situações são colocadas na minha vida para que eu decida. E é por isso que nós estamos afirmando que existem circunstâncias que menos é mais. Para algumas pessoas, por pior que possa parecer, o sucesso é um problema. Ter sucesso para algumas pessoas é problema, porque ela não sabe lidar com isso. Ela se embriaga no próprio sucesso e esquece de todas as coisas. E aí começa, na verdade, uma ascensão muito grande e uma queda precoce. Por quê? Porque não tinha estrutura. E a gente olha para o nosso mundo e a gente vai perceber o seguinte: olha, nós temos muita informação, muita coisa acontecendo numa velocidade enorme. Eu fiquei abismado ali agora, achei uma gracinha, né? Cheguei antes do culto ali, estava ali o Miguel e a Rebeca, os dois sentadinhos ali, né? No celular assim, mexendo numa habilidade. Eu falei assim, que legal, interessante. Mas tela demais para os nossos filhos não é bom. Talvez naquele momento ele não tem problema. Percebe? Que tudo é, na verdade, uma situação de você avaliar, de você perceber. Agora, para que eu possa avaliar, para que eu possa tomar as decisões corretas, é importante que eu avalie, na verdade, os meus valores, os meus princípios. Na semana passada nós falamos muito sobre isso.
Na semana passada nós falamos sobre a necessidade de reavaliar, e o alvo dessa série é fazer você reavaliar. Nós reavaliamos os nossos relacionamentos, vamos reavaliar hoje os nossos comportamentos e vamos reavaliar a nossa espiritualidade. Relacionamentos, comportamentos e espiritualidades, 3 pilares da vida de todo mundo. Agora eu te pergunto, sua vida está muito complicada? Sim ou não? Está pesado? Está difícil? Está complicado? Que tal? E é o desafio nosso para esse tempo. Dá uma diminuída, na verdade, no ritmo. Diminuir um pouquinho o ritmo, para a gente pensar, avaliar, na verdade, e traçar aquilo que nós vamos viver da agora para frente. Porque nós piscamos os olhos e nós já estamos em junho. Na verdade, 18 de junho 2023, a metade já foi embora. Nós estamos vivendo um ano do conhecimento. Você já aprendeu muita coisa hoje, mas lembra que lá no início do ano você consagrou ao Senhor seus planos, seus projetos e tudo. Talvez agora seja um ótimo momento de você pensar e falar assim: como é que anda aqueles planos? O que faltou? O que aconteceu? Como é que está? É isso, na verdade, que a gente precisa entender. Ou seja, nós precisamos, na verdade, olhar para a nossa vida e pensar na maneira que nós estamos vivendo. Afinal de contas, se a gente pode simplificar, por que a gente complica tanto? Pergunta para quem está do seu lado e fala assim: por que a gente complica tanto as coisas? Por que tem que ser tão difícil, né? Ai, tem umas coisas que você fala assim: não é possível, podia ser mais fácil. Mas o que a gente não percebe é que a maioria das vezes somos nós que complicamos. Somos nós que, na verdade, trazemos problemas e trazemos esses problemas para as nossas vidas. E o desafio que eu tenho nesses dias para você é reavaliar, na verdade, a essência da sua vida. Como que você faz, ou seja, como que você vive o reino de Deus de maneira prática. É avaliar, ou seja, agora, para você poder caminhar mais longe. É entender o seguinte: olha, 2023 não acabou, nós estamos na metade do ano. Talvez você olhe e fale assim: já desisti daqueles planos, vou esperar o ano que vem para eu começar. Não. É simplesmente fazer a rota, olhar, absorver a situação e perceber o seguinte: ainda tem muito para fazer. Sabe por quê? Olha o que Ageu 1:7 diz. Não sei que resposta você deu para a sua vida, mas eu afirmo para você que a resposta de como as coisas estão na sua vida é essa. Ageu 1:7: assim diz o Senhor, vejam aonde os seus caminhos os levaram. O lugar em que você está hoje não é culpa de ninguém, a não ser de você mesmo. São os nossos caminhos, as nossas decisões é que nos levam, na verdade, a viver o que nós estamos vivendo hoje. Talvez se você fez boas escolhas, você está colhendo o resultado dessas boas escolhas. Se você faz péssimas escolhas, você também colherá isso. Agora a gente precisa avançar nesse processo. Filipenses capítulo 4, verso 12, vai dizer para mim e para você: sei. Presta atenção, olha o que o apóstolo Paulo entrega para mim e para você, na verdade, trazer essa realidade para a sua vida. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, necessidade e fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, é possível viver contente, feliz, satisfeito, tendo pouco ou tendo muito. É possível, a Bíblia está garantindo isso para nós. Por quê? Ele continua dizendo: seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Mas como que ele termina? Tudo posso naquele que me fortalece. Se a nossa força está no Senhor, nós podemos viver contente em toda e qualquer situação. É por isso, na verdade, que eu encorajo você a nesses dias olhar para a sua vida e pensar o seguinte: olha, como andam as coisas. Semana passada falamos de relacionamentos, mas vamos lá, vamos avançar. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de comportamento. Semana que vem vamos falar de espiritualidade. Se você está aqui
e não estava presente na semana passada, assiste a mensagem que está lá no YouTube. Se você está aqui hoje, estava semana passada, glória a Deus. Agora, não perca da semana que vem, porque uma faz parte da outra e vai te ajudar, na verdade, a avançar na sua vida, amém? Então, ou seja, o nosso tema hoje é reavalie o seu comportamento. E nós vamos nos basear na Bíblia Sagrada, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: livrem-se, pois de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Gálatas capítulo 6, verso 8, continua. Gálatas 6, 8, continua: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. A gente vai perceber na Bíblia Sagrada e na nossa vida assim, nós estamos sempre nos deparando, a nossa vida ela é polarizada desde sempre. Ou seja, ou é bom ou é ruim, ou é sim ou é não, ou é certo ou é errado. O mais ou menos não serve. Inclusive a Bíblia diz que o morno, que não é nem frio nem quente, ele vai ser o quê? Vomitado. Então, ou seja, entende uma coisa, esse negócio de ser politicamente correto, de agradar todo mundo, de não ter uma posição clara, porque para não querer desagradar, aí na verdade a gente não percebe que muitas das vezes nós estamos caminhando para onde? Nós estamos fugindo, na verdade, do que a Bíblia nos ensina. Ele está dizendo o seguinte: olha, se você semeia para a carne, você vai colher da carne destruição. E o texto lá de Pedro vai dizer: livre-se do que? Maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Todas essas coisas são obras da carne. Todas essas coisas fazem parte da nossa natureza humana caída, e que se a gente caminhar e viver a partir disso, nós vamos colher destruição. É por isso que a gente olha e fala assim: mas olha o momento que eu estou vivendo. Eu digo assim: olhe os seus caminhos. Você só está vivendo isso porque possivelmente você semeou para a carne. Você, na verdade, ou seja, agiu, talvez sem perceber, talvez por indução, talvez por achar. E a coisa que mais me deixa horrorizado nesses dias é quando você ouve aquela situação: ah, mas isso não tem nada a ver, a gente precisa modernizar, a gente precisa melhorar. Tem artista famoso aí querendo fazer o quê? Nós temos que retirar o ódio da Bíblia Sagrada. Pois é. Nunca leu uma Bíblia na vida, viva a vida do jeito que quer e pronto, é direito, e agora quer mudar, na verdade, aquilo que você crê, aquilo que você pensa nisso. É um absurdo, mas isso é o mundo, nós não podemos esperar nada diferente disso. Agora, a pergunta que eu e você precisamos fazer é o seguinte: como é que você está vivendo? Como é que está a sua vida? Esquece quem está lá fora, esquece quem você deixou em casa, esquece quem está do seu lado. A questão é como que você está vivendo. A ideia, na verdade, é o que? Você fazer uma autoavaliação do que? Dos seus hábitos, seus comportamentos. Seus hábitos e comportamentos agradam a Deus? Responde para você essas perguntas aqui. Quais são os seus maus hábitos? Quais são as coisas que você faz cotidianamente que estão derrubando você? Tem coisa que você sabe que está derrubando a sua vida, que acaba com a sua fé, que mata a sua alegria, mas você continua fazendo isso cotidianamente. E o fato dessa ideia de ser cotidiano, de ser praticado sempre, faz o quê? Com que aquilo é de acordo, você faz assim: não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é normal. Se torna normal para a sua vida, mas continua sendo pecado, continua sendo problema, continua sendo um mau hábito, um mau comportamento. Como que vai o seu comportamento? As ações que você está fazendo, quais as que estão arrastando você para longe de Deus, arrasando com a sua vida espiritual, com o meio que você vive? Quais são as atitudes, na verdade, que você tem vivido e tem atrapalhado, na verdade,
a sua vida com Deus. É sério. Essa mensagem, na verdade, ela não é uma mensagem sobre traços de comportamento. Se você é introvertido, extrovertido, colérico, sanguíneo, nada disso. A ideia dessa mensagem é confrontar a mim e a você a pensar o seguinte: eu e o meu comportamento são de verdade? A vida que você vive é uma vida de verdade? Ou é uma vida fake? Você vive uma coisa aqui, outra coisa ali na esquina, outra coisa na sua casa, outra coisa com as pessoas, e nessa história toda você está se perdendo no meio dos personagens. Daqui a pouco você está tão confuso que você já não sabe nem quem você é mais. Aí você fala assim: eu estou confuso. Olha onde os seus caminhos te levaram. A confusão que as pessoas estão vivendo nesse dia são o resultado das suas escolhas. Agora, a sua escolha pode mudar a sua vida, amém? Lá em Deuteronômio, o Senhor disse o seguinte: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Há dois caminhos, dois de novo, um de morte e um de vida. E Deus diz: escolhe, pois, a vida. Deus está falando assim: olha, você tem a oportunidade de escolher, mas escolhe a vida. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. As escolhas que você faz determinam, na verdade, quem você é, o que você faz, o que você está vivendo. Vamos ver isso na Bíblia? Abra comigo aí em 2 Reis, o capítulo 7. E nós vamos ler a partir do verso 3. Nós vamos ver um grupo de pessoas que se viram numa situação de decidir, e a vida deles estava em risco em relação a isso. 2 Reis, capítulo 7, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: havia 4 leprosos. Quantos? 4, glória a Deus. 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Esse texto é o cerco de Samaria. E aí o que acontece? Os inimigos tinham cercado. Os leprosos naquela época, eles não viviam dentro da cidade. Por quê? Porque podia contaminar todo mundo, certo? E aí o que? Eles viviam do lado de fora. E Samaria foi atacada. E agora o que acontece? Tem uma situação. Eles estão do lado de fora, mas não tem jeito deles verem nas redes sociais como que está lá dentro. Eles não sabem. Então eles precisam tomar uma decisão. Aí eles dizem: olha, se a gente ficar esperando aqui, esperando a morte aqui, ou seja, vamos continuar. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Eles estão naquela situação: a gente entra, morre de fome, fica aqui, também morre. Qual que é a decisão? Ou eu vou, ou eu fico. Vamos, pois, ao acampamento dos amorreus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Então, qual que é a situação? Os amorreus aqui são os inimigos. E aí eles estão lá, com fome, nessa situação toda. Qual que é o fator decisivo aqui? A escolha deles. Eles poderiam ficar quietos e morrer, ou poderiam tomar atitude de ir até o acampamento, se render, pedir ajuda, fazer alguma coisa e, quem sabe, eu possa viver. O que a gente não percebe é que essa é a reação que você está vivendo hoje. Você tem uma opção: ficar do jeito que você está, esperar a gente terminar aqui, ir embora e continuar vivendo a vida do seu jeito, e continuar e colher os frutos disso, ou pegar e falar assim: eu vou ouvir essa palavra, quem sabe alguma coisa disso aqui pode mudar a minha vida. Quem sabe eu posso pegar isso e colocar em prática. Olha, se não mudar nada,
não vai fazer diferença não fazer nada. Mas se mudar, transforma a sua realidade. Imaginou? Pensa nisso. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que são duas possibilidades na vida desses homens, na minha e na sua: vitória ou fatalidade. Agora, o fator de arriscar, de tomar uma decisão, faz toda a diferença. O que a gente aprende com a vida, sabe o que é? A vida que a gente vive, ela nos forma ou nos deforma. Ou você é o retrato da vida que você está levando, ou você foi deformado por ela, não tem jeito. Ou seja, em outras palavras, não existe ponto neutro, não existe ponto morto. Ou você é de lá ou você é de cá. A questão toda é que a gente vai viver na nossa vida e a gente cria hábitos. E na grande maioria deles, maus hábitos. E esses maus hábitos geram péssimos comportamentos. E a gente precisa, na verdade, fazer o quê? Tomar uma atitude. Qual atitude? Disciplinar eles. Porque se a gente não disciplinar isso, a gente não cresce. Já viu criança? Filho único, quando chega na escola, tem muito problema. Por quê? Porque não aprende a dividir. Não aprende, na verdade, a compartilhar as coisas. Mas família que tem muitos filhos, a criança também tem problema. Porque em casa tem que compartilhar. E aí do mais velho para o mais novo, há uma diferença enorme, não é verdade? O mais velho sofreu um monte de restrição. O terceiro, o quarto já vive assim mais tranquilo. Os pais já estão mais experientes, né? Já sabe que não precisa fazer o que fazia antes. Tem umas coisas que só Jesus, né? Mas vamos lá. E aí o que acontece? Mas o que muda na verdade? É a forma como a gente lida com isso. Ou seja, a gente cresce à medida que a gente decide. Quando a criança, ela vê uma tomada, ela tem uma decisão: eu enfio o dedo naquele buraco ou não? A gente fala, não enfia, não enfia. Você fala, a criança vai lá, enquanto ela não enfia, toma um choque, ela não para. Mas a hora que ela tomou o choque, ela aprende. Opa, isso dói. Nunca mais você vai ver essa criança enfiar o dedo nessa tomada. A não ser que ele tenha gostado, né? Não sei, né? Vai que... Ai, que choquinho gostoso, né? Vai, né? Cada um com a sua loucura, né? Mas enfim, ou seja, até mesmo aquilo que acontece de errado serve para nos ajudar. Serve, na verdade, para que a gente possa crescer. E é isso que a gente precisa entender, que a vida está nos moldando. Ela nos forma ou nos deforma, depende da nossa decisão. Se você não mudar, presta atenção, se você não mudar, você já sabe onde que você vai chegar. Não vai chegar em lugar diferente do que você já chegou. Mas se você decidir mudar os seus hábitos e comportamentos, eu tenho certeza que muita coisa na sua vida vai ser transformada, muita coisa na sua vida vai mudar. E é isso, na verdade, que Deus quer, que você, na verdade, mude, que você, na verdade, aprenda, que você olhe para a palavra, que você possa colocar a palavra em prática, você possa conhecer o Senhor e viver para o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3 vai dizer o seguinte: conheçamos o Senhor. Oséias 6, 3, conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. 2023, o Senhor está dizendo o seguinte: é o ano do conhecimento, é para você se esforçar. Queridos, Deus nos deu a palavra de Deus para quê? Para que Ele nos deu a palavra? Vou simplificar para você ler, não é para você carregar, não é para enfeitar a sua estante, é para você ler, está no seu aplicativo, tem tanta coisa, mas é para você ler. Por quê? Quanto mais você lê a Bíblia, mais você é abençoado, mais você, na verdade, dá espaço para Deus se apresentar. Mas olha, pastor, é muito difícil, eu sei, é por isso que a Bíblia está dizendo para nos esforçar, que se não precisasse esforçar, é porque era fácil. É preciso ler todos os dias, é preciso, na verdade, ter contato com a palavra todos os dias. Para quê? Para que a gente possa conhecer o Senhor, para que a gente possa ter base para a gente decidir. Para você não ser aquela cara lavada que vai chegar diante de Deus e vai dizer: Deus, mas eu não sabia que isso não pode fazer. Cara lavada, a Bíblia está aí para todo mundo, o pastor está pregando todo domingo, você vê na internet, tem coisa, e você está falando que não sabia. Olha,
Às vezes as pessoas, a gente consegue na verdade dobrar, mas Deus não. Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas. E a pergunta é: o que está acontecendo dentro de você? O que está acontecendo na verdade, que está gerando na sua vida esse tipo de atitude, esse tipo de hábito? Talvez você esteja em conflitos, talvez você esteja com problemas, conflitos com seus maus hábitos, e aí você vive isso naquela ilusão que ninguém te vê, ninguém te toca. Querido, ninguém pode ver, ninguém está tocando, mas Deus sabe. Deus sabe. Agora, se você permitir, Ele te transforma. Se você permitir, Ele muda a realidade. Às vezes a gente fica confortável, ninguém está vendo, ninguém sabe, etc e tal. Você pode enganar muita gente, você pode enganar as pessoas, mas Deus ninguém engana. O que a gente precisa entender? Primeiro, quais são os seus conflitos? O Salmo 43, verso 5, mostra para nós que ter conflito, na verdade, é algo natural, é algo normal, faz parte. Salmo 43, verso 5, porque está assim tão perturbada dentro de mim. Olha o salmista, na verdade, com conflitos interiores, com coisas que estão perturbando a vida dele. A pergunta, na verdade, é: o que perturba você? O que gera, o que faz com que você tenha esse tipo de atitude? Porque os comportamentos são consequências daquilo que nós estamos vivendo interiormente. Deixa eu te dizer uma coisa: não deixa que a sua caixa preta venha abrir só depois que a coisa destruir. Não deixa para mostrar a sua caixa preta quando o avião cair, não. Você sabe o que é caixa preta? Caixa preta é um dispositivo que fica dentro dos aviões, que eles fazem o quê? Eles fazem o monitoramento de tudo que está acontecendo. Quando acontece um acidente, eles vão lá, na verdade, nos destroços procurar o quê? A caixa preta. Qual que é o problema? A caixa preta não vai servir para você, vai servir para os outros. As pessoas que estavam dentro do avião e caíram, dificilmente vão sobreviver. Agora, os que estavam aqui embaixo, vão olhar e falar assim: opa, devia ter colocado um catiquinho mais de combustível, devia ter feito uma manutenção melhor, devia ter cuidado ali. Já imaginou quanta coisa poderia ter sido evitada se houvesse cuidado? Na sua vida também é assim. E qual que é o problema? É que a gente só para olhar e procurar a caixa preta depois que o casamento destruiu, depois que o relacionamento acabou, depois que a empresa faliu, depois que quebrou financeiramente, depois que destruiu tudo. Aí o prejuízo é maior e a gente fala assim: olha onde os teus caminhos te levaram, olha agora, avalie agora, porque dessa forma você pode ajudar você. Que se deixar a coisa estourar, não vai ter jeito. Tem casos que eu chego aqui na igreja para tratar, infelizmente isso acontece muito. O caso só chega para a gente quando o leite assim azedou, mas azedou de tudo que você pode imaginar. Porque quando dá uma azedadinha lá assim, você ainda faz um queijo, faz uma coalhada, aproveita. Mas aí o que acontece? A pessoa vai curtindo aquele negócio. Aí a hora que está podre, que não tem jeito de resolver, aí é que vai procurar ajuda. Quando não briga com a gente, né? Você fala assim: o problema é aqui. Acredita que o pastor falou que eu estou errado. Meu Deus. Mas Deus é bom, amém? Você tem a oportunidade de tratar isso antes de acontecer. Ou seja, é necessário a gente pensar o seguinte: a gente precisa se cuidar, olhar os nossos comportamentos. Quais são as suas tentações? Porque olha, a tentação, ela vem antes do pecado. O pastor Abe Uber diz que se você confessar a sua tentação, você não vai confessar o pecado. Mas a gente fica tentado e faz o quê? Esconde tudo. E Tiago vai dizer que cada um de nós é tentado segundo o seu mau desejo. O que é mau desejo para mim pode não ser para você, mas nós somos tudo de carne. E olha,
dar provisão para a carne é pedido antecipado para cair. Pastor, o que é dar provisão? É dar chance para a carne, dar mole para a carne, dar chance para a carne. Você está sendo tentado e você alimenta a sua tentação. Romanos capítulo 7, verso 15 diz o seguinte: eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. A gente lida com isso, o apóstolo Paulo lidou com isso, todo mundo lida com isso. Agora, a diferença é como que a gente trata essas questões. O que está tentando você? Por que eu estou te perguntando isso? Por que você precisa responder isso para você? Quais são as áreas que você está sendo tentado? Você precisa responder para você por quê? Porque Jesus quer te dar força para guardar a sua vida, para você, na verdade, ser livre dessa tentação, vencer. Em que você está pensando? Querido, o que você está pensando? O que você ocupa os seus pensamentos? Quais são os seus desejos ocultos? Aquilo que você fica pensando, vendo, você deseja. Não, eu sou imune, eu sou uma pessoa maravilhosa. Se eu ficar o dia inteiro, você fica o dia inteiro lá assim, sexo, você vai ter vontade de quê? Entendeu? Aí você olha para a mídia, você olha para tudo aponta para isso. Viva os seus desejos, viva os seus impulsos, liberte-se, desperte aquilo que há dentro de você. Seus maus desejos não. A Bíblia está dizendo para a gente se livrar de tudo que é mal. Onde estiverem os seus pensamentos, os seus olhos, ali estarão as suas prioridades, ali estarão, na verdade, ou seja, aquilo que vai definir a sua vida. Você é, na verdade, exatamente o que você deseja. Não, pastor, eu queria ser muito melhor. Pois é, mas os problemas são frutos dos seus desejos, aqueles que você concretizou. Quais são os seus pecados? Tentações, pecados. Salmo 32, verso 2 diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Querido, pecado é para ser confessado, é para arrepender, confessar e abandonar. Não é para ficar guardando, não é para ficar, na verdade, cuidando, não é para ficar administrando. Não, porque isso, na verdade, é caminho de morte. O que você faz quando ninguém está te olhando? O que você acessa? O que você procura? Quando você está no lugar que ninguém te vê? Percebe isso? O que tem na sua agenda oculta? Oculto. É aquilo que é escondido. O que está acontecendo? Eu preciso te dizer alguma coisa que talvez você não tenha percepção clara disso. Tudo isso que está oculto e escondido, duas verdades. Primeira delas, Deus sabe. Segunda verdade, o diabo também. Porque é ele que te conduz à tentação. Porque é ele, na verdade, que te conduz ao pecado. E aí, na verdade, ou seja, qual que é o problema? O Senhor veio te dar vida e vida em abundância. O Senhor sabe, te ama, quer te dar a oportunidade de você se arrepender, se converter, restaurar sua vida, transformar sua família e levar você para o centro da vontade dEle. Essa é a vontade de Deus. E do diabo? Matar, roubar e destruir, acabar com a sua vida, sua família, seu dinheiro, com tudo. Pastor, mas isso é muito difícil. Não, é simples. Se você agrada a Deus, se você vive para Deus, você é guardado dEle, guardado por Ele. Se você abre mão da proteção de Deus e vai viver sua vida por conta e risco, quem vai pagar a conta? Eu. E essa, na verdade, é a escolha que a gente faz o tempo todo. Agora, Jesus está pronto para nos perdoar, Jesus está pronto para nos ajudar. Jesus, na verdade, morreu na cruz, derramou o seu sangue para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Mas olha, é preciso que eu entenda e que eu compreenda o que Deus quer para mim.
Existem batalhas internas dentro de você, e essas batalhas são vividas dia após dia. Agora, como que você luta isso? Luta com tudo isso. Isaías 55, verso 7, nos dá uma chave. Está escrito: volte-se, ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Deus tem prazer em te perdoar. Deus, Ele não vai ficar assim, porque tem pessoas que perdoam, mas não perdoa, né? Ó, eu vou te perdoar, mas se você fizer de novo, eu quebro sua cara. Eu perdoo, mas se você fizer de novo, ó, eu já te perdoei, hein? Te perdoei, você está fazendo de novo? Perdoou nada. Deus não é assim. Deus perdoe, dos teus pecados não me lembro mais. Deus te libera disso. Agora, para você fazer isso, o que você precisa fazer? Querido, é você receber essa palavra no seu coração, receber essa palavra assim: Deus tem perdão para mim, Deus tem liberdade para mim, Ele tem poder de mudar a sua vida. Mas como é que eu faço? Bom, simplifica. Basicamente, tudo isso passa pela questão das suas escolhas. Eu agrado a Deus ou agrado aos homens? Eu agrado a Deus ou eu agrado a mim? Quem que você está agradando? Tudo isso. Se você agrada a Deus, é diferente. O pastor Robert Schuller vai dizer o seguinte: você pode viver sem muitas coisas, se você tiver por quem viver. A vida, o sentido da vida não está relacionado com aquilo que você tem, mas com aquilo que dá sentido para a sua vida. Na década de 80, né, anos maravilhosos, né? 81 então, glória a Deus, bênção de Deus, né? Na década de 80, uma mulher crente, ter um casamento que deu errado, era um motivo de muita vergonha, era um motivo para desesperar. Agora, se essa mulher crente fosse filha do pastor da igreja, era pior ainda. Coitada dessa mulher crente, filha do pastor, que o casamento deu errado. Mas ela deve ter feito umas escolhas meio erradas, né? Casou com alguém que não era crente, né? Fez tudo errado, não foi? Não. Casou com um homem crente também. Meu Deus do céu, então joga por terra tudo isso? Não, presta atenção. Casou com um homem crente, mas a vida nossa são as nossas escolhas, e o casamento deu errado. Qual que é a escolha que ela teria diante disso? Podia desesperar, podia abandonar, cair na vida, fazer tudo. Sabe o que ela foi fazer? Foi servir a Deus. Não afastou 1 milímetro daquilo que aprendeu com o Senhor. Continuou servindo a Deus com seus dons, regendo coral, servindo na igreja. Tentou resolver o casamento, não cansou de procurar oportunidades para resolver, mas não teve jeito. Com 3 filhos, sozinha. No ano de 89, ela virou e falou assim: o trabalho que eu tenho não é suficiente para garantir o futuro dos meus filhos. Eu vou ter que fazer uma faculdade. 3 filhos, sozinha, trabalhando, eu vou ter que fazer uma faculdade. Tudo é questão de escolha. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Um milagre após o outro, as coisas foram acontecendo. 88 entrou na faculdade, 92 se formou, trabalhando como funcionário público, professora, foi crescendo, foi vivendo a vida e servindo a Deus. Eu vi essa história é a história da minha mãe, e eu estou aqui. Por quê? Porque ela não desistiu diante das pressões, dos problemas, das lutas, quando a coisa dá errada, e nem sempre a escolha de casar foi dela, mas as escolhas que aconteceram depois, ela errou e acertou.
mas ela buscou se resolver no Senhor, e olha, venceu. Estava lá com ela hoje não, durante a semana, passei lá um pouquinho, ela falou assim, que bom que você veio cá. Falei que 10 minutos com ela lá e vim embora. E ela falou assim, mas teve bom demais, você passou aqui, fico tão feliz, está tudo bem lá, família, igreja, tudo, está lá. Vive uma vida estabilizada, sozinha, não depende de ninguém. Deus supriu todas as necessidades dela. Mas por quê? Por causa das escolhas que ela fez. Escolhas que eu e você temos também para fazer, e que definem na verdade a nossa vida. Tudo na verdade é o quê? É por quem que você vive. Quando deu tudo errado para ela, ela decidiu o seguinte, eu vou viver primeiro para Deus, e Deus me deu os meus filhos, eu vou cuidar deles. E ela dedicou a vida a cuidar de nós 3, glória a Deus, casados, honestos, trabalhadores e tudo mais. E ela está vivendo a vida, os anos que Deus deu a ela. Agora, presta atenção, podia ser tudo diferente, dependendo das escolhas que ela fizesse. O que eu quero te dizer, querido? Você precisa deixar, e nós precisamos abandonar isso, porque muitas das vezes nós somos mesquinhos demais. A gente fica na verdade agarrado nas coisas que são passageiras, que são débeis. Muitas das vezes nós não entendemos que o egoísmo, ele nos afasta de Deus, ele nos afasta do propósito de Deus. Ele nos faz viver e gerar pessoas difíceis. O mundo está gerando pessoas assim. Mas olha, é possível mudar os seus hábitos. Não é fácil, mas é possível. E é isso, na verdade, que nós como igreja, na verdade, estamos querendo trabalhar com você. Hábitos e comportamentos. A sua vida e tudo isso, na verdade, a mudança está perto de você. Mas precisa você dar o primeiro passo, precisa você se posicionar. Seus dias podem ser melhores. Nós temos uma ferramenta que eu comecei a falar na semana passada, 30 semanas, é exatamente para te ajudar a tomar decisões que podem mudar a sua vida. Basicamente são 7 decisões que você faz ao longo de 30 semanas para mudar a realidade da sua vida. E essas mudanças, essas decisões podem sim mudar a sua vida, se você encarar isso do jeito certo. Esse é o desafio. Mais para frente nós vamos explicar a você melhor sobre isso. Mas o que você precisa saber hoje? Pastor, como que eu resolvo minha vida hoje? Primeiro, é você entender que o que você é o resultado daquilo que você viveu até agora. Eu estou sendo repetitivo nisso, você percebeu? Eu estou repetindo, é para massificar isso na sua mente. Veja aonde os seus caminhos te levaram. Agora, presta atenção, como é que eu mudo isso, pastor? É mudar um defeito de cada vez. Enfilega os problemas, põe uma fila, resolve o primeiro. Resolveu o primeiro? Tira ele, resolve o segundo. Porque a gente quer ser generalista, né? A gente dobra o joelho e fala assim: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas na hora de cometer os pecados, eu vou de um em um. Já imaginou? É uma mentira de cada vez. Percebeu que é um pecado de cada vez? E na hora de consertar, eu quero consertar de maneira genérica. Deus ouve a nossa oração? Ouve. Mas Ele quer te ajudar, na verdade, a resolver a sua vida por inteiro, por completo. Resolva um defeito de cada vez. Provérbios 17, 24 diz: o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. É você manter os seus olhos no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz. E às vezes você está vagueando seus olhos. Eu quero resolver o problema da minha vida. Deixa eu ver aqui o que as pessoas lá de fora podem fazer. Eu estou procurando a solução da minha vida. Eu estou buscando, na verdade, algo. O resultado da sua vida, a solução da sua vida está no Senhor. É olhar fixamente para o Senhor. Segunda coisa, é buscar, na verdade, uma vitória de cada vez. É um passo de cada vez, é um dia após o outro. Presta atenção que a gente é tolo, na verdade. O Senhor nos ensinou a orar. E quando os discípulos pediram Ele para ensinar a orar, Ele ensinou lá a oração do Pai Nosso. Você conhece, amém? Mateus 6,11, coloca aí para nós. E eu vou ler aqui.
Dá-nos hoje o pão do mês de junho. Dá-nos hoje o pão do ano de 2023. É assim que está escrito lá? Não. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. É cada dia. A provisão para o Senhor na sua vida é diária, é o maná. Alimento, é por isso que você precisa entender, olha, é uma vitória de cada vez. É começar a falar assim, eu comecei a ler a Bíblia no início do ano, o pastor desafiou, nós vamos ler a Bíblia tudo, eu comprei a Bíblia lá 365, eu estou animado, eu vou fazer, e aí tal, e coisa, e parou. E aí? Um dia de cada vez. Começa hoje de novo, começa amanhã. Acordou amanhã, vai lá na página da igreja lá do Instagram, está lá as referências, pega a referência lá e começa a ler. Um dia de cada vez. Quer usar outro método? Usa o método que você quiser. Mas olha, todo dia. Alimentação todo dia. Por quê? Porque isso vai fazer diferença. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque deixa eu te contar uma coisa. O elevador que leva até o sucesso está estragado. Você vai ter que ir degrau por degrau. Está entendendo? Um dia de cada vez. Não tem como pular etapa. A gente precisa entender que a nossa vida é desse jeito. Terceira coisa, concentrar seus conflitos, as suas preocupações, aquilo que você precisa resolver no poder de Deus e não na sua força de vontade. A sua força de vontade, ela pode te ajudar em muita coisa, mas ela é limitada. Não conseguimos vencer o mundo, o pecado, na base da força de vontade. Não resolve, é espiritual. Olha, você já sabe que a sua força não é suficiente. Só quantas desculpas a gente dá para nós mesmos? Querido, hábitos são escolhas. Escolha ter os melhores hábitos. Jeremias 14:22 diz: podem os céus por si mesmo produzir chuvas copiosas? É claro que não. Da mesma forma, você é incapaz de fazer o que é certo. Fazer o que é certo não é para nós, não tem jeito. Defeito de fábrica. O pecado destruiu a gente, a vida deformou a gente. Mas na força que Cristo nos dá, nós podemos todas as coisas. Na força do Senhor você pode. Então o que você precisa fazer? Quarta coisa, focar no que você quer. Focar no que eu quero, não no que eu não quero. Quer ver um exemplo? Quantos querem agradar a Deus? Glória a Deus. Foca nisso. O que eu posso fazer na minha vida para agradar a Deus? Eu vou agradar a Deus. Deus vai ser o primeiro lugar na minha vida. Se Ele é o primeiro lugar, eu agrado quem em primeiro lugar? Deus. Isso aqui agrada a Deus? Não, então sai fora. Isso aqui agrada a Deus? Não, fora. Ai Jesus, mas eu não dou conta. Deus me ajuda. Não foca naquilo que você não dá conta. Coloca, entenda que com o poder de Deus você é capaz. Filipenses 4, verso 8. Na versão da Bíblia Viva, diz o seguinte, Filipenses 4, 8: firme os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Você não vai transformar a sua vida gastando o seu tempo com vídeo engraçadinho da rede social, gastando o seu tempo assistindo novela, maratonando série. Gente, esses dias eu fui ver um programa lá, eu falei assim, está difícil. Qualquer coisa que você vai assistir está difícil. Você olha e fala assim, isso aqui desagrada a Deus, isso aqui desagrada a Deus, isso aqui desagrada a Deus, isso aqui desagrada a Deus. Como é que você vai fazer? Então foca no que agrada a Deus. Vou te dar uma dica, Bíblia. Bíblia agrada a Deus. Palavra de Deus agrada a Deus. Quarto secreto. Tem muita coisa boa também. Tem muita opção. Mas quem que faz as escolhas? Eu.
Filipenses 4:8 vai dizer: firme os seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense nas coisas boas pelas quais você possa louvar a Deus. Alegrem-se com elas. Tem muita coisa que você está gastando seus dias que você não consegue sentir a presença do Espírito Santo, cantar um hino lá e aleluia! Vendo essa série, não tem jeito. Por quê? Porque não tem nada de Deus. E aí o que acontece? A nossa mente, a nossa vida está envolvida com isso. Quinto, o que você precisa fazer? Decidir fazer coisas corretas. É decidir fazer o que é correto, não o que te faz sentir bem. Tem muita coisa que te faz sentir bem que é errado, muito errado. Nós não andamos por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que nós cremos. Ai, pastor, mas eu estou em conflito, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo outro. Decida ser correto. Gálatas 5:16, na nova tradução linguagem de hoje, diz: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeça aos desejos da natureza humana. Os desejos da natureza humana estão te levando aonde você está hoje. E eu te digo com toda clareza hoje: para com isso. Para com isso. Ou isso vai parar você, se já não parou. Para com isso. Abandona o que está errado. Permaneça perto de pessoas que ajudam, não que atrapalham. Tem muitas pessoas que chegam na nossa vida e são uma bênção. Deus colocou inúmeras pessoas na minha vida para me abençoar, mas tem dia que o diabo envia uns também, e você tem que lidar com umas e com as outras. A escolha é você que faz. Com quem que você vai conviver? Com quem te faz mal? Com quem te conduz para o mal? Ou com quem te conduz para o bem? Entende isso? Provérbios 27:17 diz o seguinte: 27:17, eu estou lendo a nova tradução linguagem de hoje. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Se você tem perto de você só pessoas que fazem o que é errado, que vivem o que é errado, elas vão te influenciar, não tem jeito. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Sério isso, né? Vou traduzir isso de uma forma mais didática. Se você não quer ser picado, fique longe das abelhas. Pegou? É simples. Foge do pecado, foge do que é errado. Foca no progresso. Por quê? Porque a sua vida é um processo. Você está no meio de um processo. Você precisa focar no progresso que você fez até hoje. Se você pegar a sua vida hoje e olhar para trás, você vai perceber que você hoje é melhor do que você estava antes. Mas quando você olha para frente, tem muita coisa para melhorar ainda. O que você precisa focar? É no progresso. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Filipenses capítulo 1, verso 6 vai dizer: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo Jesus. Não foca. Aplauda o Senhor, porque Ele é fiel. Aquilo que Ele começou na minha vida, olha, eu olho para mim, eu sei que eu tenho um monte de defeito, mas eu já estou melhor do que ontem, mas pior do que amanhã. Amanhã eu vou estar melhor. É um dia de cada vez. E Ele é fiel para prometer o que Ele cumpriu. Ele prometeu que ia terminar essa obra. O que eu preciso fazer? Um dia de cada vez. É focar no progresso, não na perfeição. Ah, pastor, eu não posso servir a Deus porque eu tenho a unha encravada.
que eu estou com uma situação aqui, que desembola esse trem, desembola a sua vida, livre-se dos embaraços. Por quê? Porque Deus tem uma nova vida para você, Deus tem uma infinidade de bênçãos para a sua vida, mas a sua vida está travada por quê? Por causa dos relacionamentos errados, dos comportamentos errados. Você precisa, na verdade, acordar para a sua vida e perceber o seguinte: Deus tem uma nova vida para você, e nós estamos aqui doidos para viver essa nova vida com você. É a gente entender que, como igreja, a gente precisa, na verdade, aprender a decidir pelo que é correto. Nesse novo ciclo que vai começar, do 30 semanas, nós vamos aprender mais sobre como tomar as decisões que podem, de fato, mudar os nossos relacionamentos e os nossos comportamentos. Mas depende do que? É automático? Não. Tem um preço, tem um custo. Mas deixa eu te contar, não fazer nada, ficar do jeito que está para ver como é que fica, também custa caro. Custa a sua vida, a vida daqueles que estão junto de você. 1 João capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabe por que o diabo está se andando com a sua vida? Porque você está dando espaço para ele, você está dando mole para ele. Eu já tentei tantas coisas, não conseguiu, né? Deixa eu te contar, Deus não desistiu de você. Deus quer mudar a sua vida por completo. Deus quer te dar um novo rumo, uma nova vida. Pastor, mas como é que eu posso ter certeza disso? Eu te falo. Numa frase só eu resumo tudo isso. Deus é bom. Fala comigo, Deus é bom. Mas não é só isso. A bondade dele está sobre a sua vida. Bondade e misericórdia são derramados sobre nós. O que a gente precisa fazer? Tomar a decisão correta. Deus colocou na sua mão. O que você vai fazer com a sua vida? Fica de pé no seu lugar.